Bem, então, vamos falar um pouquinho da lei de Poiseuille, né? Ou lei de Poiseuille, né? Como pode ser chamado de Poiseuille ou Poiseuille. Então, a lei de Poiseuille, ela fala muito sobre resistência, né? Traz muito esse conceito de resistência. Então, é só a gente lembrar o seguinte, que o que é resistência? A resistência é opor ao movimento, opor ao fluxo de ar, no caso, né? Do sistema respiratório. Então, toda vez que eu oponho a esse fluxo, eu crio então uma resistência. Ou seja, elas são diretamente, inversamente proporcionais, né? Inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a resistência, o que vai acontecer? Meu fluxo vai ser menor. Quanto menor minha resistência, né? Maior o meu fluxo de ar. Então, é só a gente lembrar o seguinte, nós temos a fórmula de Poiseuille, né? Que é o ΔP, que é a diferença de pressões, que é igual a 8. Essa letra aqui, agora eu não me recordo, é uma letra, acho que se chama Ômicron, eu não sei, eu acho que é uma letra, se não me engano, é uma letra delta, né? Grega, desculpa, letra grega. Depois eu vou dar uma olhadinha. O L é o comprimento, né? O Q é a velocidade, né? Sobre pi, né? Pi R ao quadrado. R é o raio. E se a gente arruma essa formulazinha, né? A gente separa a velocidade, né? A velocidade é o fluxo. Então a gente vai ter de um lado o fluxo, né? E de outro, do outro lado as outras variáveis, que a gente vai analisar agora, tá? Então, o fluxo ele vai ser igual ao gradiente de pressão, ou seja, eles são naturezas diretamente proporcionais. Quanto maior o gradiente de pressão, quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo, ok? De ar. E aí, consequentemente, menor a resistência. Então é só a gente gravar, né? Sempre, né? Toda vez que a gente fala da lei de Poiseuille, a gente vai lembrar de fluxo. E automaticamente o fluxo ele vai remeter para a gente a resistência. Tranquilo? A gente vê que na forma de Poiseuille não fala sobre resistência, né? Ele não usa a variável resistência. Ele trabalha o fluxo e tudo que pode aumentar ou diminuir esse fluxo. E aí a gente, por inferência, vai lembrar da resistência toda vez que fala de fluxo. Então, falou de fluxo, tem a resistência, ok? E aí, a gente vai, então, ver aqui que quanto maior o gradiente de pressão, quanto mais essa diferença de pressão, maior o fluxo. Então, aí eu pergunto a você, e o que acontece com a resistência? Menor resistência. Tranquilo? Em relação a essa letra aqui, aqui é o pi. O pi, tá. E aí vamos lá, outra grandeza. Aqui nós temos o que? O R. Esse R aqui é de raio. E aí vamos lá. Quanto maior, eles são diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior o fluxo. Maior fluxo de ar. Então são naturezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu tenho um raio maior, eu vou ter um fluxo de ar também maior. E aí com isso a resistência, você responde, ela é menor. Beleza? Porque fluxo e resistência, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Depois que a gente vê lá no cálculo da mecânica, né? Quando a gente vai calcular a resistência lá das vias aéreas, a gente vê que elas são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Então, só agora dando uma revisada, aonde é que eu tenho a maior parte esse raio? Os raios, eles são menores aonde? Onde é que eles são menores? Nas vias aéreas periféricas. Então se o raio é menor nas áreas periféricas, então o fluxo de ar ele é menor e a resistência maior. Tá certo? Não, está errado, porque como já foi discutido, o que acontece? Realmente, as vias aéreas periféricas elas são menores, porém elas estão dispostas, né? Se eu fizer um corte seccional, eu vou ver vários ductos, né?
Então esse termina dando o quê? Um raio maior. O conjunto, né, vai dar um raio maior quando eu faço a secção 3S. Então, portanto, eu tenho um raio maior onde, se a gente for pensar no conjunto, eu tenho um raio maior nas vias aéreas periféricas. Se eu tenho um raio maior, então eu tenho uma velocidade de fluxo maior. Então, portanto, eu tenho resistência menor. Então, na via aérea periférica, eu tenho uma resistência menor. Tranquilo? E aí, a gente, agora, para terminar, vamos falar sobre a parte de baixo da forma. Nós temos o N. O N é o... Não, desculpa. É 8... É aqui, na verdade, não era N, não. É o L. É o L... É esse... vamos falar aqui do L. O L é o quê? O comprimento, tranquilo? Então vamos lá. Quanto maior esse comprimento, ou seja, se eu tenho uma via aérea mais comprida, o que acontece com o fluxo? Ele é menor. Então eu tenho uma resistência maior. Tranquilo? Deixa eu só entender o que aconteceu aqui. O ΔP... aqui na verdade é a viscosidade. Né? Na verdade seria um Uzinho que eu usei aqui, essa outra letra aqui, não foi minha, eu usei esse Uzinho aqui, tá? Que é viscosidade. Então seria a viscosidade do quê? Do ar, né? A viscosidade do ar, então, ela se alterasse, em vez de, vamos dar um exemplo aqui prático, né? Se eu alterasse o produto, né? Não fosse mais o ar, fossem outras substâncias, né? Vamos dizer, uma vitamina, por exemplo, ela é mais espessa, então a viscosidade dela é maior. Então aí com isso, né, se eu tentar tomar uma vitamina, o canudo, é mais fácil tomar água, né, do que a vitamina, porque a viscosidade da vitamina é maior. Então, mas como o ar, ele não se altera, né, a viscosidade do ar, né, então a gente não precisa se preocupar com a viscosidade. Então a lei de Poiseuille seria isso, né? Somente fazendo novamente uma ressalva, que a gente conversou, que então o ar, nas vias aéreas, na zona de condutoras, eu vou ter o quê? Um fluxo bruto, fluxo em massa. Né? Esse fluxo de ar, ele vai respeitar essa fórmula aqui de Poiseuille. Ou seja, se eu tiver um raio menor, né, eu vou ter uma resistência, então, maior, porque o fluxo será menor. Se eu tenho ar nessa zona condutora, um comprimento maior, então o fluxo vai ser menor, a resistência vai ser maior, tá certo? Só que o que acontece, como eu tinha dito, quando chega no bronquíolo terminal, a partir da zona respiratória, novamente, o que acontece? Se eu fizer um corte seccional, o que acontece? Eu tenho numerosos ductos. Então você consegue compreender que o raio ele fica tão gigante, tão grande, que perde totalmente essa ideia da lei de Poiseuille. Você não tem mais esse gradiente de pressão presente. Ele reduz drasticamente. Né? Então a pressão cai, a pressão ela cai muito, assim, e aí praticamente é como se cessasse o fluxo, né? Cessa o fluxo praticamente, porque você não tem mais esse delta diferença, né? Então você está ali já próximo ali já do alvéolo, então já não há tanta diferença, né? Então aí por isso que a gente fala, o que é que acontece? O principal mecanismo, não estou falando que ele é único, mas estou falando no principal mecanismo, então, portanto, vai ser o quê? Vai ser a difusão a partir dos bronquíolos respiratórios. Por que vai ser a difusão? Porque a velocidade do fluxo de ar ele cai muito, ele cai drasticamente, ele praticamente zera. Praticamente não tem mais fluxo. Por quê? Porque eu vou ter uma grande área. Então, se eu tenho essa grande área, esse grande raio, o que acontece com o fluxo? Ele praticamente cessa o fluxo. Então, se cessa o fluxo, o que acontece? Aí vai ser por difusão, tranquilo? Ou seja, do meio mais concentrado, que está ali no alvéolo, né, se for de oxigênio, do mais concentrado para o menos, que está ali no capilar, no plasma, né? No capilar pulmonar, no plasma ali. No menos concentrado. Então o oxigênio ele sai do alvéolo e vai para a capilar, lá para o plasma, né, do capilar pulmonar. E inversamente, acontece que o CO2, ele sai da onde está mais concentrado e vai para o alvéolo. Tranquilo? Então, basicamente é isso que eu quis falar sobre o fluxo em bruto, fluxo em massa, que acontece basicamente nas zonas condutoras, e a difusão, que acontece na zona respiratória. Então, aí aqui agora a gente deu para trabalhar a lei de Poiseuille. Tranquilo? Valeu!